Olá, bom dia, queridos alunos do nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, com saúde, com paz, com muita serenidade. Nós iniciaremos agora a nossa aula de arte dessa semana, dessa quinzena, que a gente tá no meio da quinzena já, né? No nosso plano de estudo, nós estamos aqui na aula do dia 7/7, que é hoje. E o objeto de conhecimento é a arte que segue nas ruas, o grafite de Banksy, páginas 67 e 68. Vamos voltar lá para o livro? Eu vou fazer uma breve leitura das páginas, lembrando que a maioria das questões que vocês estão respondendo, não sei se vocês observaram, elas são respostas pessoais. E todo título que começa, ele já inicia com uma pergunta, né? Sobre a sua experiência, sobre a sua vivência. A arte que segue nas ruas, o grafite de Banksy. Além dos cartazes, há outras formas de expor nas ruas para se comunicar com um grande número de pessoas. Aí de cara nós já temos aí duas questõezinhas, a 4 e a 5. Aí na 4 diz assim: pense nas ruas próximas à sua casa ou em alguns bairros de sua cidade. Há imagens artísticas nos muros? Vocês percebem? Próximo à sua casa, aqui no centro, na praça, aqui na nossa cidade, você percebe alguma arte nos muros? Geralmente a arte que a gente vê é aquela arte de uma propaganda, né? Lá no centro da cidade a gente vê muito nas paredes, parede de lanchonete, parede de algumas lojas, os nomes, algum desenhozinho, alguma coisa, especialmente que eu estou me recordando aqui, de lanchonete. Tem lá o desenho do prato de comida, né? A comida mesmo, o prato que eu digo é o alimento. Um hambúrguer, por exemplo, numa hamburgueria a gente vê um hambúrguer. Mas imagens artísticas assim, para reivindicar alguma coisa, como a gente vê nos grandes centros, aqui em São João, eu particularmente nunca vi. Aí vocês vão colocar: imagens artísticas nesses muros? Você já encontrou alguma? Porque eu nunca encontrei, mas eu também não posso dizer que eu andei na cidade toda. Então você, aluno, você, aluna, vai dizer se você encontrou alguma imagem artística nos muros aqui da cidade de São João. Aí na 5 diz assim: como essas imagens foram produzidas e o que elas retratam? Então, se você viu essas imagens, eu mencionei imagens que algumas pessoas, alguns pintores, eles fazem em lojas, empresas, né, em lanchonetes, como eu falei para vocês. Mas as que vocês percebem, as que vocês viram, como é que elas foram produzidas e o que elas querem retratar, qual a mensagem que elas querem transmitir, né? O que vocês acham? E aí, fazendo um lembrete, essas questões vocês devem copiar na folha do seu caderno, colocar a disciplina arte, colocar a página. Essa página é a página 67 e responder a essas questões. Vamos iniciar a leitura? Eu peço que vocês me acompanhem aí na leitura. No final da década de 1980, os grafites de um artista anônimo ganharam destaque nas ruas da cidade de Bristol e Londres, na Inglaterra, assinando suas obras com o pseudônimo Banksy. Esse artista só se comunica por meio de porta-vozes, para preservar a sua identidade. Em função desse mistério, não se conhece a sua biografia e até mesmo a autoria de alguns trabalhos atribuídos a ele pode ser contestada. Analisar o estilo dos grafites é a única maneira de tentar identificar suas obras, hoje encontradas em diversos países. O que está dizendo aí? Que esse artista, ele usa um pseudônimo. O que é um pseudônimo? É um nome, quando você não quer dizer o seu nome verdadeiro, você usa um pseudônimo. Então, um nome fantasioso, um nome de mentiria, Banksy. Um nome artístico, vamos colocar assim, né? E aí está dizendo que esse artista, ele só se comunica por meio de porta-vozes. Ele não aparece, ele não mostra a cara, né? E aí ninguém conhece a sua biografia. O que é biografia, meu povo? Biografia é a história de uma pessoa, né? A sua vida, as coisas que você já fez. Ninguém conhece. Como é que a gente sabe que essas obras que estão sendo feitas são desse
desse autor, do Banksy, é esse desse artista? Por meio da sua maneira, do estilo que ele coloca, um estilo próprio. Como é que a gente consegue identificar? Tem pessoas que têm uma forma peculiar. O que é peculiar? Sua forma única de fazer alguma coisa. Então, esse artista, ele tem uma forma dele própria de fazer as suas artes, o seu grafite. Então, é isso que ele faz nas obras que ele produz, e a partir disso a gente consegue perceber que essas obras são desses artistas. Aí nós temos aqui a questão 6 e 7. Observe na imagem acima um dos grafites de Banksy, encontrado na cidade de Londres. Como o grafite parece ter sido produzido? O que está sendo representado nele? Aí a gente percebe o quê? Um poste, uma camiseta que está simbolizando uma bandeira, né? E um homem e uma mulher com a mão no peito. Essa posição, ela indica o quê? Ela indica respeito pela pátria, né? Aí o menino está fazendo o quê? Como se estivesse hasteando a bandeira. Aí você vai dizer aí na 6 o que essa imagem está representando, né? O que parece ter sido produzido. Aí na 7 diz assim, quem poderiam ser essas pessoas e o que parece estar acontecendo na cena? Eu meio que descrevi para vocês, mas vocês vão colocar o seu olhar, o que você vê nessa imagem. Para mim, aí é um rapazinho hasteando a bandeira e duas pessoas prestando homenagem à bandeira, ao país, sendo patriótico. Para mim é isso que está mostrando. Mas para você, aluno, e para você, aluno, o que é que está mostrando aí? Isso é você quem vai dizer, a resposta é pessoal, tá bom? Então, essa parte aqui, ok. Precisamos voltar? Acredito que não, né? Qualquer coisa, vocês podem voltar o vídeo, pegar a explicação novamente para poder dar continuidade. Vamos para a página 68? Na página 68 diz assim, ainda que sua identidade não seja conhecida, Banksy tornou-se reconhecido mundialmente como um artista engajado pelo caráter questionador e provocativo de seus grafites, abordando temas polêmicos da sociedade contemporânea, seja pelo local em que ele faz as suas obras, seja pelo teor da imagem que produz. Grande parte dos grafites do artista são feitos com a técnica do estêncil. Aí aqui está dizendo para a gente o que é estêncil. O que é estêncil? Técnica de reprodução de uma imagem, desenho ou texto com o uso de uma matriz vazada de papel rígido ou acetato por onde passará a tinta, que pode ser aplicada com um pincel, rolo ou spray. Então, essa é uma técnica, o estêncil é uma técnica que o Banksy ele usa para produzir os seus grafites, que permite a reprodução em diversos locais. Outras obras apresentadas em exposições de arte são feitas com serigrafia. O que é a serigrafia? É o processo de impressão em que a matriz é uma tela de nylon esticada. Sobre essa tela, a imagem é gravada por meio de um processo químico. Como o suporte é feito de microfuros, o local onde a imagem está gravada fica vedado e o restante fica poroso. Ao passar uma tinta com um rolo rodo, ela só transpassa a tela só nas regiões porosas, ficando impressa sobre o papel ou tecido. E a serigrafia é uma técnica de impressão que permite a tiragem de muitas cópias, certo? A escolha do local a ser grafitado é uma etapa importante na criação do artista, pois faz parte do conceito da obra. Por que a escolha do local é importante? Porque o local é onde vai dizer quem serão as pessoas que terão acesso àquela imagem, aquele grafite, àquela mensagem que ele quer transmitir. Porque, vejamos, se ele colocar num lugar onde não passam muitas pessoas, será que essa imagem dele vai ser bem visualizada, vai ser bem vista? Óbvio que não, né? Então, a escolha do local é muito importante. Ele precisa que seja num local que a obra dele terá uma visibilidade interessante, bastante visibilidade. Em 2015, por exemplo, Banksy filmou sua entrada em uma das regiões mais conflituosas do mundo, a faixa de Gaza, no Oriente Médio, onde é proibida a circulação de pessoas não autorizadas. Nesse local, o artista fez vários grafites, dentre eles o que pode ser visto na imagem a seguir. Aí nós temos aqui, olha que coisa interessante.
Nós temos um gatinho com um laçozinho, né? Aí você imagina uma coisa meiga dessa, linda dessa, lá na faixa de Gaza, num local onde tem guerra, onde tem fome, onde tem toda tristeza, toda dor que você imaginar no mundo. Crianças, você consegue observar aí, ó, várias criancinhas que estão ali naquele local, observando essa imagem. Provavelmente, essa é uma das imagens mais meigas que elas irão encontrar aí nesse local. Então, uma sacada muito interessante. Trouxe um pouco de meiguice, trouxe um pouco de alegria, de esperança para aquele local tão atribulado, tão cheio de problema, que é a faixa de Gaza. Aí aqui nós temos duas questões, a 8 e a 9. A 8 diz assim: o que chama a sua atenção na imagem abaixo? Para você, quando você olha essa imagem bem aí, você está vendo aí ruínas, casas caindo, pobreza. O que você pensa quando você vê um gatinho tão fofinho com esse lacinho no pescoço? O que você imagina? O que vem assim, chamar a sua atenção quando você observa essa imagem? Resposta pessoal. Aí na 9 diz: por que você acha que o artista escolheu esse local para essa imagem? O que você acha? Eu achei uma sacada genial, porque você escolheu uma coisa tão meiga para colocar num local de tanta tribulação, de tanta tristeza, é uma coisa assim de gênio mesmo. Bom, meus amores, perdão, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham captado a mensagem que esse autor tão brilhante do grafite, ele trouxe pra gente, tá certo? Então respondam, vamos só voltar aqui para eu ver quantas questões são. São 4, 5, 6, 7, são 6 questões, tá bom? Todas elas são pessoais. Peço que vocês escrevam, cuidado na letra, para escrever de uma entenda depois, para corrigir para vocês, tá? Desejo uma ótima manhã, um dia maravilhoso, e a gente se encontra na próxima aula, tá certo? Tudo de bom, meus queridos.